todos, vocês estão no portal Totem de Luz e hoje eu quero compartilhar com vocês o corte de um vídeo que foi lançado ali no canal, uma entrevista, né, no canal Paranormal Experience, que foi feita com Wagner Borges, que é um pesquisador e projetor da consciência, onde é um grande espiritualista, né, ele ensina técnicas de projeção da consciência, explica o que é isso, fala sobre espiritualidade num contexto bastante universalista. Ele vai contar uma experiência aqui nesse corte que eu achei bastante interessante, que é uma experiência de projeção da consciência que cabe dentro do âmbito das questões da vida, onde nós fazemos muitas perguntas que estão sem respostas, né? E ele esteve a um passo de ter algumas dessas respostas esclarecidas. E ele vai contar essa experiência e aos poucos a gente vai também comentar em cima o que a gente acha sobre isso. Eu vou dar o meu ponto de vista, que não é uma verdade absoluta, mas a gente pode ir analisando com carinho o que acontece a seguir. 6 anos. E é claro, com 26 eu não tinha o know-how que eu tenho hoje, mas eu já mergulhava bastante nesses estudos. E eu então apaguei. Quando eu acordei, Ale, eu estava no espaço sideral. Não me pergunto onde eu estava. Não tinha nenhuma plaquinha mostrando Zona Norte, Zona Leste, eu não tenho a menor ideia. Aquele imensidão estelar, eu totalmente consciente, lúcido, mais lúcido que aqui agora. Do meu lado surge um espírito chinês, que há muito tempo aparece para mim desde que eu era jovem. Tá? Aí você vai perguntar, qual é o nome dele? Eu não sei, eu não tenho pedigree de espíritos. Eu não pergunto o nome, nem. Para mim é importante qual é o conteúdo que está me sendo passado e a qualidade da energia. Isso é positiva. Então isso para mim não me deixa dúvida. Ele totalmente lúcido, os olhos brilhando. Na minha frente, se é que eu posso usar a expressão frente, tinha lá longe, no meu campo mental, lá na frente, 8 a 9 focos de luz enormes. Eles eram mesclados amarelo com rosa. Amarelo é inteligência, a rosa é amor. Eu sabia por intuição, nessas horas a intuição aflora, que eram seres avançados, egressos de outros orbes, sem o corpo humano, não tem mais forma humana. São seres, talvez, que viveram numa época e que hoje estão desencarnados e a forma do corpo espiritual nem humanoide é mais. E aí um deles se destacou, Curu, aquilo veio para um diâmetro de uns 3 metros, eu calculei, porque era enorme. Na minha frente, como se fosse uma esfera, mesclada amarela e rosa viva, quer dizer, inteligência e amor somada na mente. Quer dizer, em equilíbrio, viva, sem forma humanoide, totalmente uma consciência. Mentalmente ela tocou minha mente. Em 1 segundo eu senti que eu estava sendo escaneado pela mente poderosa daquele ser. Tipo, ele sabia tudo de mim, as coisas mais escondidas, tudo, de todas as vidas. Eu estava exposto. E ao mesmo tempo ele não me condenava a nada. Nem o pior defeito ele condenava. Muito interessante até aqui, na verdade. Pelo que eu percebo, as características desse tipo de projeção são bastante raras. Mas às vezes a gente vê alguém compartilhando algo semelhante assim. Existe uma característica, né? Ela não está ligada a informações comuns que nós, seres encarnados, temos, não está relacionada a questões que vão nos dar esclarecimento para a nossa vida humana, mas está ligado muitas vezes a questões fundamentais da nossa própria existência, ao nosso questionamento, né? Quem somos nós, o que é Deus, como Ele criou todas as coisas, qual é o propósito da vida, questões assim, que a alma faz, né, depois que ela adquire esse estágio de consciência e começa a questionar a própria vida e a manifestação das dimensões, do universo e tudo mais. Então, algumas pessoas elas começam a ter esse tipo de experiência quando eles estão fazendo esse tipo de pergunta específica. É uma singularidade, né, na seleção das perguntas que nós fazemos para o universo. E eu percebo, então, algumas pessoas que têm essa experiência, são muito raras, né? E eu lembro de uma projeção que eu tive assim, que foi uma projeção mental. O Wagner Borges, pelo que eu percebo, ele é uma pessoa muito mais concreta do que eu. Ele fala bastante sobre o universo lúdico, né? E se entregar a essas questões, mas a gente percebe que o tipo de informação que ele quer são informações bem detalhadas, ele busca, ele corre atrás disso e
e ele vai a fundo. Eu sou uma pessoa realmente lúdica, sabe, com a mente bastante abstrata. Então, as informações, de repente, que eu possa receber, são informações que, para mim, elas conseguem vir de forma mais imediata, porque, de repente, elas são profundas, mas elas são profundas no aspecto de entender a natureza e não a ciência por trás da questão, né? Então, o que ocorre? E nessa experiência que eu cito, que eu tive através de um momento de meditação, eu acesso seres assim, eu vou para uma região que parece uma região do espaço mesmo, né, como ele descreve aí. E quando eu estou ali, eu me deparo com consciências que são enormes, sabe? E elas podem se manifestar para você apenas como energia, como consciência em si. E dependendo do indivíduo, elas podem se manifestar também com corpos de devas e de seres, né, de anjos ou de mahashuans, né, de seres que venceram eras, sabe? E carregam o conhecimento de ancestralidade até mesmo de encarnações e de orbes dentro de si. Porque, na verdade, parte de muita coisa que existe no universo também são fractais dele, né? Na construção em si das dimensões, nós vemos fractais disseminando outros fractais para que a experiência possa ser compartilhada e depois ela é coletada, né? Por isso que quando nós temos experiências assim, as pessoas compartilham experiência de QM, as pessoas percebem a unidade de tudo, é como se todos fossem um, entende? E eu vivenciei uma experiência dessa, onde eles aparecem também para mim, mas eles aparecem com corpos já de Mahashuans, de seres grandiosos, que as pessoas olhariam e diziam, eu vi 7 deuses no universo, no cosmo, entende? E até mesmo as culturas antigas falam a respeito disso, por isso nós temos, na África, eles falam sobre 7 grandes orixás, e depois nessa divisão, né, cósmica, eles falam sobre outros, mas a natureza cósmica parece que ela se manifestaria assim. Então, você tem o absoluto, depois você tem a primeira manifestação, você tem a terceira manifestação de seres grandiosos, você tem a 7ª manifestação de seres que estão ligados ao plano das dimensões e tudo mais, até chegar em fractais que somos nós. E aí eu já estou falando demais, não estou contando a experiência, nós precisamos ouvir também o Wagner. Mas o interessante é que quando eles aparecem para mim, um deles se aproxima, né? Que para mim aquilo era um Deus, entendi? Emanação da própria fonte. Eu percebia a energia dele, o poder de ancestralidade, como ele me conhecia, como ele conhecia o universo. E ele passa para minha mente coisas relacionadas ao desenvolvimento da consciência no universo. E os cenários, as batalhas, as vicissitudes, as alegrias que os seres vivenciaram na matéria e nas dimensões, e principalmente na matéria densa, sabe? Tudo que ocorreu e teria que ter ocorrido. E às vezes foi difícil, às vezes foi momentos de alegria, de descobertas e de desbravar a si mesmo e ao mundo e ao universo. E todos vão passando por isso. E eles fazem parte disso. E eles me explicaram, o principal ensinamento que eles me deram é que tudo isso é ciclo, faz parte da experiência da vida, da manifestação, do vivenciar, né? Que é tudo um período cíclico onde as coisas se renovam, se constroem e passam para patamares elevados, mas não saem do período cíclico. Aquilo vai para outras dimensões e é cíclico e passa para outras dimensões. E o universo ele se refaz de forma cíclica, ainda que ele diversifique a forma com que vai ser o próximo giro, entende? Mas a construção ela está dentro de um parâmetro. E as coisas nascem, evoluem, crescem, chegam ao ápice, dispersam a energia e se refazem de novo, e as consciências têm a oportunidade de se manifestar novamente aqui ou em outros lugares. E as coisas acontecem assim. E eles me mostraram cenários incríveis da manifestação. E eu ria daquilo, sabe? Eu ficava embasbacado com essa experiência. E eu sempre conto, né? Eu sempre dou esse exemplo de que esse ser que se aproximou de mim,
ele achava graça na forma com que eu me sentia deslumbrado com tudo aquilo. É como se um adulto desse um brinquedo para uma criança de 2 anos, 3 anos, e quando ela aperta o brinquedo, aquilo acende em dezenas de luzes coloridas e o menininho de 3 anos arregala os olhos e abre a boca e fica embasbacado, entende? E aí o adulto ri com isso, e esse ser que se aproximou, ele achava graça nisso também, na minha forma de ficar tão surpreendido com tudo aquilo. E ele mostrava que esses períodos cíclicos, eles nos levam ao auge para depois nos passar para outra etapa, e a gente vê que aquilo que nós passamos e toda a humanidade passou e o universo tem passado, é um cenário de manifestação da vida, sabe? Mas o desapego tem que existir, porque existirão outros cenários, outros patamares, e eles me disseram que até mesmo eles que estão muito acima, né, do meu estágio evolutivo, eles também passam por esse processo cíclico e eles se sentem honrados, felizes e orgulhosos por fazer parte de tudo isso. Acima deles, eles me mostraram que acima deles, para a gente é inimaginável tentar entender a posição deles, mas acima deles também existe um universo que não se consegue definir, entender de tão grandioso que é a ciência disso. Eles só me mostraram que eu percebi ali na hora que você não entende o mecanismo que existe por trás disso, porque é um mistério profundo. Por isso que civilizações antigas falavam nesse mistério, e até a Igreja Católica comenta muito sobre os mistérios divinos, né? Mas eles me mostraram e me fizeram entender que mesmo sem você entender e não conhecer ainda ser que entenda tudo isso, que é bem provável que antes que você entenda, você já se fundiu com o todo na própria fonte e está em loop para que sejam gerados universos maiores também, coisas grandiosas, para que você faça parte e viva o processo de novo de experienciar. Mas eles perceberam que antes que você entenda, que é quase impossível de se entender, você percebe a natureza da coisa. Você entende que a eternidade, ela é um fato, ela existe, e esse fenômeno existiu e existirá por toda a eternidade, e eles fazem parte disso, nós também fazemos. Então, perceber a natureza disso, sabe, é a essência de tudo, sabe? E a minha mente lúdica se conforma e se conforta com isso, quando você percebe a natureza da coisa. Wagner Borges conta a sua experiência, ele vai continuar contando, e você percebe que ele é mais detalhista, ele queria informações mais detalhadas, ele queria o processo mais científico da coisa, e aí é mais difícil a mente entender, né, equações no universo, de construções da realidade. Mas é curioso a forma com que ele explica e a profundidade que ele tem nesse e outros assuntos. Vamos acompanhar mais um pedacinho? E na hora que ele tocou minha mente, ele descarregou 1 milhão de informações avançadas. Ali, no primeiro instante, eu entendia tudo. No segundo seguinte, é que ele escapava. Eu não tinha nível para acompanhar. Aí eu percebi, falei, não, deixa eu me concentrar melhor. Me concentrei, ele tocou minha mente novamente o mesmo fenômeno. Descarregou 1 milhão de informações. Num primeiro instante, eu entendia, no segundo escapava, eu não tinha cabedal. A minha situação era igual de um aluno que está aprendendo tabuado, uma criança. O pai levou ela numa aula de álgebra avançada na faculdade. Ela vê os caracteres lá, não entende nada. Era a minha situação. Ele percebeu e mentalmente falou com o chinês, vamos tentar por uma última vez. Que espírita ser educado. Ele não ia chegar e falar, você é um cara burro lá da terra, esse cara não entende nada. Ele me preparei, ele tocou minha mente de novo, o mesmo fenômeno, eu não conseguia segurar. Aí mentalmente eu escutei ele falando pro chinês, ele não está compreendendo, tragam em outra oportunidade no futuro. E voltou, ficou junto com aqueles seres, eu me senti caindo dentro do corpo, assim, de grande altura, toque. Sentei na cama, lembrava de tudo, descia lágrima de adrenalina, o Alê. Eu me lembro que eu dei um cascudo, eu falei, idiota, burro, por que você não se concentrou, filho da mãe? Para poder pegar a maior experiência da tua vida, por que você não se concentrou? Né? Aquele monte de coisa.
E aí me aparece o chinês do lado, eu via por clarividência, ele falou assim para mim, não fica assim não. Quando alguém fala isso, você fica mais irritado. Não fica assim não. Quando eu levei você até lá, eu já sabia que você não entenderia nada. Então, para que você me levou? Para você fazer a maior descoberta da sua vida, que você não sabe nada. Todas as vezes que algum dia alguém te chamar de mestre, ou você achar que está iluminado, lembra dessa experiência. Você pode saber algo aqui, lá fora você não sabe quase nada. Mantenha essa lição o resto da sua vida. E um detalhe, eu tinha 26, hoje eu tenho 60. Até hoje não me levaram de volta. Eu acho que eu continuo imbecil e eu não teria ainda assim. Então, essa experiência para mim, ela foi um divisor de água ali. Por isso que os mestres não dá não, cara. Eu pago mico no espaço. Não dá. Mais uma vez, é interessante o que ele nos ensina. Gente, o ponto básico de tudo isso, desse você ancorar ou não essas informações, parece que passa por um processo muito natural, onde o nosso cérebro físico mesmo, depois de um sonho, você acorda e muitas vezes aquilo não fica, aquilo se desvanece, né? Parte do sonho vai embora, a maior parte dos nossos sonhos se perdem, e a maioria das pessoas não lembra sequer de um único sonho que teve. Informações que são sutis e são criadas na mente, já é difícil para um cérebro físico, porque ele é outra vibração, já é difícil para ele ancorar essa informação, né, decodificar ela nas suas circuitarias para depois solidificar como memórias, já é difícil. Agora você imagina, né, em planos de dimensão mental superior, monádico, como é que é difícil para os outros corpos manterem essa informação, ancorarem ela em si, desenvolver um campo que prenda essa informação em si. Então nós estamos no corpo físico, do corpo astral para o corpo físico já é difícil você ancorar essa energia, né? Fazer com que ela fique presa ali. E se você estiver no seu corpo astral, vai ser difícil você, do plano mental, lançar isso para o seu corpo astral e ancorar com perfeição também no seu corpo astral, se você não tiver o corpo físico. Se você estiver no corpo mental superior, você tem outra dificuldade. Agora você imagina se você está numa dimensão muito avançada, isso vai se conduzindo, né, pelos corpos até chegar no corpo físico. Isso pode se dispersar de corpo em corpo, você não consegue criar um efeito de ancoramento para essa informação. Então seria como se o ser de luz, na verdade, ele estivesse lançando informação não na mente do indivíduo, mas no nada, porque vai passar simplesmente, é um tubo, né? Vai só passar e se dispersar no universo de novo, toda aquela informação, porque nós não temos a frequência necessária energética para ancorar isso, para deixar isso preso no campo psíquico do ser, entende? Isso é normal, só acontece em estágio de evolução do indivíduo, onde ele está em um grau de evolução muito alto. Muitas vezes, algumas informações só vão conseguir serem ancoradas mesmo quando nós já estivermos em outras dimensões, não nessa aqui, entende? Até porque cada cérebro, né, o cérebro físico, o cérebro astral, são mecanismos de interface com a dimensão do meio, daquela região. Então, nosso cérebro físico, já diziam os pesquisadores, que é a válvula redutora de todo esse universo, né? Uma válvula redutora de consciência, de percepção da consciência. E nós só vamos perceber as coisas que podem ser interpretadas pelo cérebro. Passou disso, ele segura, ele não deixa a nossa mente entrar em contato com coisas espirituais. Ele é a válvula redutora. O seu cérebro astral também, os seus corpos astrais, você tem essa válvula também para aquela dimensão. Para cada dimensão você tem uma válvula dessa. Você tem esse limite de percepção para que você viva a experiência naquela dimensão, entende? Então são muitos os fatores pelos quais muitas informações vêm, mas não se ancoram. Esse é um vídeo que eu deixo para vocês analisar. Assistam de novo o depoimento do Wagner Borges, né? Agradeço ao canal Paranormal Experience, que tem entrevistado pessoas assim de um calibre tão grande, que tem bastante informações para nos trazer. E eu deixo um grande abraço para vocês e fiquem na luz desse grande amor.